Gente querida, nós estamos em Cafarnaum, acerca de cujo lugar o Evangelho de Mateus, mais especificamente ainda o de Marcos, declara que foi o lugar que Jesus escolheu para residir depois que ele foi batizado por João Batista e que João Batista veio a ser preso. Ele retirou-se definitivamente da Judéia e veio para essa região, e assim se diz no capítulo 4 de Mateus, no verso 12, acerca disto. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia e, deixando Nazaré, onde ele tinha crescido, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e de Naftali. Todas essa cordilheira de montanhas que a gente vem acompanhando são as montanhas de Zebulon e de Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra e da morte, a esses resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, que está à nossa direita, no extremo norte. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoninhados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia toda, de Decápolis, que são 10 cidades, Decapólis, que estavam, uma delas aqui embaixo, na saída do mar da Galiléia, Bet-Shean, que nós visitaremos amanhã de manhã, e as demais plantadas onde hoje está a Jordânia. Entre elas Gadara, Geresa, eram 10. Assim, de toda a Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. E aí ele sobe no monte de onde vocês estão vindo agora e passou a ensinar-lhes as bem-aventuranças e a pregar a eles uma quantidade enorme de outras coisas, de modo que o chamado Sermão da Montanha, lá no Monte das Beatitudes, de onde vocês estão vindo, deve ter sido uma ocorrência de mais ou menos uns 3 dias de duração. Se a gente lê o Sermão da Montanha inteiro, isso dura 8 minutos, 10 minutos. O que mais provavelmente aconteceu é que eles se acamparam por ali, as multidões estavam vindo e traziam os seus farnéis, e era uma mobilização sem nenhum conforto, conforme a gente entende conforto hoje. As pessoas simplesmente iam chegando. E aquilo que a gente lê resumidamente no Evangelho de Mateus foi objeto de não só uma fala contínua, que provavelmente ela não foi contínua, mas um ensino tópico a tópico. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E explicava e andava no meio do povo, aplicando o significado de cada uma daquelas coisas. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os perseguidos por andarem segundo a justiça do reino de Deus e do coração, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não vos vingueis a vós mesmos. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Não trateis a ninguém com espírito de juízo que faça a pessoa se sentir um nada, um raca, coisa alguma. Não julgueis para que não sejais julgados. Não lanceis aos porcos as vossas preciosidades. Sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Quando vocês orarem, não busquem performances, nem aparições. Quando derem esmolas, façam isso com discrição. Quando jejuarem, não botem as maquiagens da palidez na cara, para que todos os homens vejam que assim vocês estejam fazendo. Ao contrário, que a espiritualidade de vocês seja interior e a exterioridade seja normal, sadia. À medida em que vocês vão, não propagandeiem nada que seja concernente à intimidade de vocês com Deus. Ao contrário, quando vocês quiserem orar, entrem no quarto e falem com o vosso Pai que está em secreto, e o vosso Pai que está em secreto vos ouvirá. Não andeis ansiosos de coisa alguma pela vossa vida, quanto ao que haver de comer, beber ou vestir. Olhem os pássaros, olhem a providência de Deus na criação. Vejam como o amparo do Pai está presente em tudo. Além do que, o que a ansiedade pode acrescentar a vocês? Ela é uma aquisição de uma angústia futura que não traz nenhuma aceleração de benefício ao tempo presente. Basta cada dia o seu próprio mal. E prosseguiu ensinando a eles todas essas coisas, inclusive a como lidar com os falsos ensinadores, com os falsos mestres, a não ficarem impressionados com expressões miraculosas, daqueles que dizem: eu opero milagre, eu profetizo, eu realizo exorcismos e expulsões de demônios. Ele simplesmente disse: pelos seus frutos de vida. E o fruto não é operar milagre, não é fazer uma profecia, não é expulsar um demônio, porque demônios sempre saíram das pessoas. E não houve uma inauguração de exorcismo com Jesus. Ele mesmo vem a dizer aos que o acusavam de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, ele disse: então, por quem os expulsam os vossos filhos? Já era algo que era corrente. A diferença é que, diante de Jesus, a mera palavra, em Jesus tudo era meramente pela palavra, e tudo acontecia. O fruto que ele diz que nós deveríamos verificar é o fruto de vida, é o que brota do coração, é o fruto do Espírito, é o fruto do caráter convertido ao amor de Deus. Não são exterioridades de moralidades comportamentais, nem de performances de aparência, mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é bondade, é benignidade, é longanimidade, é mansidão, é domínio próprio, coisas essas contra as quais não há lei, porque aquele que nelas anda nem pensa na lei, anda constrangido por aquilo que
nos remete na direção natural e simples e oxigenada da prática de todo o bem. E quando ele acabou de dizer essas palavras, as multidões estavam maravilhadas. Isso deve ter durado uns 3 dias de conversa, falando e aplicando aquilo aos contextos humanos os mais diversos. Eu, por exemplo, quando imagino o Sermão do Monte, eu vejo andando entre as pessoas, botando a mão no ombro de um, de outro, identificando as situações interiores das agonias de cada um, e tocando e dizendo, e o desmanche de alma ia acontecendo, sem que ninguém precisasse ser exposto ou revelado. Os amargurados de espírito, querendo justiça, ouviam-no dizer: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E a amargura se transformava em consolação. O que estava atormentado de mente, querendo encontrar pureza mental, o ouvia dizer: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E almas idênticas entendiam e a mente se limpava. Em toda e qualquer outra situação, aqueles que se esforçavam pelo bem, estavam cansados e frustrados, ouviam dizer: bem-aventurados os pacificadores, não desistam, eles serão chamados, cada um deles, filhos de Deus. E cada uma das coisas que ele falou, foi falando com essa aplicação que o fazia andar entre o povo, de modo que a leitura escorreita são 8, 10 minutos, mas tudo que Jesus fez aqui era embrenhado na vida, vivendo, se expondo, se dando totalmente àquelas pessoas, até que chegou ao ponto que as multidões se tornaram tão intensas, num volume tão grande, que ele mesmo mandou que os seus discípulos, os apóstolos, os enviados, os mensageiros dele, assim chamados apóstolos, tivessem sempre um barquinho preparado para ele, porque depois de um tempo ele já não conseguia mais falar de terra firme. Ele tinha que deixar o povo na terra firme e ele ficava de dentro do barco, falando de lá. Eram tantos que queriam pegá-lo, puxá-lo e tirar pedaços dele, que ele mesmo criou um processo de autoproteção depois de alguns meses. E foi assim que aqui na Galileia, mais do que em qualquer outro lugar, ele rodou toda essa região. E Cafarnaum foi o lugar onde ele escolheu ficar. Era a casa de Pedro. Aqui também os irmãos João e Tiago, e o pai dele, Zebedeu, tinham a sua indústria pesqueira em sociedade com Pedro. Muitos daqueles que vieram e foram chamados eram das proximidades. Pedro, por exemplo, morava aqui, mas originalmente ele era de Betsaida, mais adiante, aqui no Mar da Galileia. Mais adiante você tem Betsaida, você tem Corazim. Hoje em dia nós não temos por que visitar Betsaida, porque há apenas a localização, muito pouca estrutura que vale a pena visitar. Corazim, você passa e você vê pedras como essas antigas lá amontoadas, que marcam o lugar da antiga Corazim. Tiberíades é a cidade que vocês veem mais adiante, ali embaixo, subindo a montanha. Foi uma cidade construída, dedicada a Tibérius, o imperador romano, e, portanto, era uma cidade também com marcas romanas, não exacerbadas como em Cesareia Marítima, nem tampouco como Cesareia de Filipe, mas foi feita na artificialidade da dedicação daquele lugar a César. Toda essa região ele cruzava nesse lago, que para um amazonense é um laguinho. É um laguinho. A gente tem no Rio Negro lugares que são 10 vezes maiores do que esse aqui. Mas num lugar onde falta água, isso era chamado de mar. Um mar de água doce, com muitos nomes. Mar da Galileia, mar de Galil, porque Galileia vem do hebraico Galil, que significa círculo. Isto aqui é praticamente um círculo, é um ovo,
com 20 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros médios de largura, cercado por essas montanhas todas, que vêm desde a Síria, numa falha geológica como aquela falha de St. Andrews, lá nos Estados Unidos, é uma falha enorme, que começa na Síria e entra pela África, e aqui é o canal grande, nesses cânions. Por isso a nossa viagem de barco de hoje de manhã foi adiada para tarde, porque de manhã estava ventando e o barco nos disse que não era aconselhável que nós fôssemos. Agora vocês veem que não tem vento, mas ainda assim vocês veem a ondulação suave das ondas, mas elas estão aí. E Jesus botou a base dele aqui, era extremamente conveniente, inclusive pela situação geográfica, porque a Jordânia, que está do outro lado, naquele tempo lá estavam as Decápolis, as 10 grandes cidades, eram cidades imensas, maravilhosas. Amanhã vocês vão ter uma ideia disso quando formos cedo aqui a Bet-Shean, que era uma dessas cidades magníficas, tipo Éfeso. Ou quem já foi comigo à Jordânia, já visitou Gerasa, que é uma cidade de ruínas bem inteiras, muito belas, dá para ter uma ideia grandiosa do que aquilo era, do que significava. Pessoas que vinham da Síria, de Damasco, do lado de lá, da além do Jordão e do Líbano e da Judéia, e aqui virou um centro de convergência. Foi também aqui que Jesus realizou curas e curas e curas e curas. Cafarnaum é o lugar das curas e das muitas curas. Já começa entrando em Cafarnaum e curando a sogra de Pedro. E alguns dizem que foi por isso que Pedro guardou um ressentimento e o negou 3 vezes. Mas curou a sogra de Pedro aqui na chegada. Casa de algumas pessoas aqui, ou de uma delas pelo menos, veio a ser destelhada. Vocês lembram daquele destelhamento? Foi aqui em Cafarnaum, que ele estava falando dentro de uma casa, quando alguns amigos se reuniram e resolveram que, já que não dava para entrar, de tanta era a multidão dentro, fora, à volta, abriram o telhado da casa e baixaram o indivíduo no leito. A história vocês conhecem, em Marcos 2 ela é bem detalhada e longa. Aqui em Cafarnaum, por exemplo, na sinagoga, essa sinagoga que está aí é uma reconstrução do 4º século, a sinagoga original, no mesmo lugar onde Jesus pregava, foi destruída num terremoto, mas é o mesmo lugar. E ali nessa sinagoga acontecem situações extraordinárias, como por exemplo, ele entra na sinagoga para pregar e aquele homem começa a gritar: tu és o Cristo, Filho de Deus. Ele manda calar, repreende aquele demônio, e há uma quantidade enorme de outros endemoniados que saíam dizendo: tu és o Cristo, tu és o Cristo. E ele repreendia todos. Era diferente desse pessoal hoje que até pede intervalo comercial para o demônio, para o pseudo-demônio. Um demônio tão fajuto, tão psicológico, tão sugestionável, todos esses de hoje só ficam assim. Mas os daqui eram demônios de verdade. Não dava para dizer time out, agora vamos fazer um comercial. Não. Eles saíam gritando: tu és o Cristo, Filho de Deus, e Jesus mandava que eles se calassem, não dissessem nada e saíssem. E as curas proliferaram. A mulher do fluxo hemorrágico, lembram-se dela? É aqui em Cafarnaum, que ela que sangrava há 12 anos, sem ter cura jamais para si, vivendo num estado de anemia profunda, carregando a vergonha enorme de que aquela menstruação crônica a tornava uma mulher imunda, e os mais religiosos que sabiam daquilo não queriam nem tocar nela, senão eles teriam que fazer oblações e lavagens para se purificarem do toque numa mulher que tinha um fluxo menstrual crônico, conforme a lei de Moisés, da qual nós ficamos libertos, conforme o escrito de dívida que havia contra nós. Imagina, eu não vou perguntar quantas meninas e senhoras estão menstruadas hoje aqui, mas no passado, a própria mulher já se escondia, não queria, não, porque se alguém tocasse nela e soubesse que ela estava,
iria significar que a pessoa iria ter que se purificar. Vocês vejam do que a gente foi livre e de como esse pessoal que fica querendo fazer esse retorno à lei não tem a menor consciência de que a lei morreu em Cristo. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Eles fazem só uma leitura seletiva e escolhem as leis que eles querem para impor sobre os outros, porque, como eu disse hoje cedo, lá na Cesareia de Filipe, o pacotão inteiro é absolutamente insuportável. Aqui também Jesus ressuscitou a filha de Jairo, que era o principal da sinagoga, e que veio pedir a ele: vamos até a minha casa, minha filha está morta. É no caminho para a casa de Jairo que a mulher do fluxo hemorrágico toca nele, e no meio daquela multidão que pegava ele de todos os lados, ele para e diz: quem me tocou? E Pedro diz: mas que pergunta ridícula, Senhor, está todo mundo pegando no Senhor, e o Senhor pergunta quem me tocou? E Jesus disse: não, tem muita gente me fetichizando, mas só uma pessoa me pegou, me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Aí é quando a mulher vem e se joga trêmula aos pés dele, e ele a levanta terna e carinhosamente e diz: filha, a tua fé te salvou, fica livre do teu mal, vai em paz. São essas ocorrências lindas, e muitas delas, a ponto de que se diz que todos os dias, ao cair da tarde, as multidões se reuniam aqui em Cafarnaum, gente, leprosos, paralíticos, lunáticos, endemoninhados, a escória humana que ninguém queria, todos vinham. E ele os curava a todos, de todas as enfermidades, de todas as doenças, de todos os lunatismos, de todas as idiosincrasias, de maneira que foi se espalhando aquela onda extraordinária de graça e de cura para todos os lugares. Isso perdurou sistematicamente por meses e meses a fio. Às vezes eles atravessavam o barco, pregava do outro lado, voltava de lá para Tiberíades, pregava ali, vinha pela praia ou atravessava. E é nessas travessias que alguns episódios maravilhosos acontecem, como, por exemplo, o andar por sobre as águas naquela noite escura, quando os ventos sopravam fortes lá de cima, da região da Síria, canalizando-se para cá, e os discípulos que tinham ficado lá em Tiberíades, conforme diz João no capítulo 6, e tinham sido compelidos por Jesus a passarem adiante para o outro lado do mar, e eles, na narrativa, provavelmente vinham de Tiberíades, fazendo uma diagonal na direção de Betsaida, e deixaram um barquinho para trás para Jesus remar. Jesus disse: olha, podem ir que eu chego lá. Aí eles disseram: então, tem um barquinho ali para o senhor, já que o senhor quer que a gente vá sozinho, nós vamos. Vão deixar o barco. E eles ficaram imaginando que Jesus ia chegar a qualquer momento, né? Assim, chegando, peraí que eu estou chegando, minha gente, estou chegando. E a noite escura, a virada da noite, a meia-noite aconteceu, a madrugada começa a chegar, o vento é louco, o barco deles está como uma rolha solta na agitação das águas e dos ventos. Vocês não têm ideia do que pode acontecer nessas águas quando esses fluxos de ventos se canalizam pelos cânions e como isso se torna intrafegável. E eles estavam, apesar de serem pescadores experientes, apavorados, quando de repente eles veem aquele vulto na escuridão da noite, andando serenamente por sobre as águas. E chegando a eles, ficaram olhando. Se fosse hoje em dia, alguém ia dizer: é um alienígena. Era bonito demais para ser o chupa-cabras, né? Aí eles gritaram: é um fantasma! Só pode ser uma fantasmagoria. E Jesus disse: não, não temais, sou eu. Aqui na frente. E Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo andando por sobre as águas. E ele foi, andou.
Não sei qual é a distância que o meu amigo Pedro caminhou. Só sei que enquanto ele caminhou, ele falou, isso é absurdo, é ilógico, não faz sentido. Um cara como eu, que nem nadar sabe direito, nada, cachorrinho, andando por sobre as águas e as ondas, e o vento. Ele disse, isso é ridículo, é contra toda lógica. Aí ele fez essa racionalização, que era realmente ilógica, porque o que ele tinha pedido era ilógico, o que Jesus estava fazendo era ilógico do ponto de vista da natureza das coisas, mas ele pedira a experiência da ilogicidade, e no meio do processo ele cai nesse acesso de logicismo e começa a afundar. E Jesus o toma pela mão e diz, homem de pequena fé. Eu vou falar pequena fé para não falar de pouca fé, porque senão alguém fica pensando num bully, né? De homem de pouca fé. É aquele homem. Então, homem de pequena fé, por que duvidaste? E tomando-o pela mão, o ergueu e o levantou e entraram no barco e todos o adoraram, como também no dia em que eles estavam fazendo a travessia, e os 12 estavam ali desesperados porque o mesmo fenômeno estava acontecendo, e Jesus, enquanto isso, dormia na popa, num travesseiro. Pegou o travesseirinho, se encostou na popa do barco e tirou o maior sonão. Isso é uma maravilha. É uma imagem para mim linda. Deus dormindo na popa do barco. E os discípulos em estado de angústia, até que Pedro chega lá, sempre Pedro, chega lá e diz, Senhor, acorda, nós estamos afundando, tu não te importas que a gente morra? Tens um escafandro? Aí Jesus se levantou e o texto grego do Evangelho nos diz que ele tratou o vento como quem trata um criado, um serviçal, e as ondas assim também. Mar, quieto, vento. E na mesma hora o mar aquietou-se, os ventos cessaram, e aqueles homens que viviam do mar e conheciam o mar melhor do que nós sonhamos em conhecer, especialmente este mar, entraram num pânico diante daquela soberania e o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mas o que mais marca a presença de Jesus em Cafarnaum é a multidão dos milagres e milagres e milagres. Só que quanto mais milagres aconteciam, mais pessoas vinham e menos gente se convertia. Porque milagre não carrega consigo nenhum poder de conversão necessariamente. Vocês viram, já leram no episódio daqueles 10 leprosos, que é um episódio também de Cafarnaum, como quando os leprosos o viram, todo mundo fugia dos leprosos ou afugentava os leprosos. Naquele dia os leprosos o viram e sabiam que nele havia uma compaixão que não temia nenhum tipo de repugnância humana. E vieram e pediram socorro, por favor, purifica-nos. Aí Jesus disse, ide, apresentai-vos ao sacerdote, fazei a oferenda que a lei determina pela lepra de vocês. E quando eles saíram da presença de Jesus, estavam andando no caminho, se perceberam, estavam totalmente limpos e curados. 9 ficaram alegérrimos e saíram gritando por aí, estamos curados, acabou a lepra. Somente um deles voltou para procurar Jesus e curvar-se diante dele e adorá-lo. E Jesus perguntou, não eram 10? Onde estão os outros 9? Porque é mais ou menos isso que acontece. A gente fica pensando que milagres operam transformações no coração. Nem sempre. Na maioria das vezes as pessoas ficam apenas com o consumismo milagreiro
e até desenvolvem um auto-engano e pensam de que porque foram mexidas nos seus corpos ou curadas nos seus corpos, alguma coisa sublime lhes aconteceu, quando na realidade não é assim. Frequentemente o sublime invade o coração sem nenhum milagre exterior, porque o sublime tem a ver com a percepção da consciência, com a metanoia, com o arrependimento, com a mudança de entendimento, com o assumir de entendimentos e consciência com decisões que alteram a existência, o comportamento, a atitude, o olhar, os valores, os significados da pessoa. E muitas vezes os milagres apenas tratam de superficialidades, de alívios imediatos, e o indivíduo se contenta com o nível daquele alívio e não introjeta a realidade da graça para o coração. De tal modo, minha gente, que tudo isso que eu estou dizendo é para chegar e ler aonde eu quero ler aqui em Cafarnaum para nós, que é o texto que a gente vai encontrar mais adiante no capítulo 11 de Mateus, no verso 20, que nos diz assim: passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Milagres para todo lado. Consumismo do sobrenatural, sem metanoia, sem arrependimento, sem transformação de mente. Ai de ti, Corazim, que está ao norte. Ai de ti, Betsaida, que também está mais ao norte. Porque se lá em Tiro e em Sidom, lembram-se da história de Tiro e de Sidom? E como o profeta Ezequiel denuncia aquele espírito luciferiano que havia em Tiro, o rei de Tiro acabou se transformando num arquétipo do Velho Testamento sobre essa figura luciferiana autoelevada, sofrendo dessa síndrome de um narcisismo e de uma soberba indescritíveis, e de como a cultura de Tiro, aquela época em que Ezequiel profetizara, estava tomada por esse espírito luciferiano. Mas olha só o que Jesus diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que aqui entre vós se fizeram, há muito, muito tempo atrás, que essas duas cidades teriam se arrependido com pano de saco e com cinza. Mas vocês ficaram cínicos. Quanto mais invasão de graça, mais vocês acharam que isso era da natureza das coisas. Vocês não perceberam que houve um estupro de amor divino na crosta da malignidade que os possuía, e vocês não aproveitaram esse tempo da visitação e pensaram que o sublime pode ser tratado como algo que a gente tem sempre à disposição, quando assim não é. Contudo, eu vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros, que ficaram expostos a toda essa luz, acerca da qual se diz terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, a eles resplandeceu-lhes a luz. Tanta graça, tanta misericórdia, tanto amor, tanta bondade, tanto acolhimento, tanta sobrenaturalidade penetrando-os, mas nada lhes indo ao ventrículo superior esquerdo do coração do espírito, tudo ficando na epiderme das percepções.
tu, Cafarnaum, aonde estamos, elevar-te-ás, porventura, até ao céu? Por causa dos milagres que aqui foram feitos, tu pensas que isso gerou uma elevação, um upgrade em relação a quem tu sejas? E ele fala ao consciente coletivo da cidade inteira. Elevar-te-ás, porventura, até o céu, descerás até ao inferno. Porque se em Sodoma, olha a comparação, lá no sul do Mar Morto, porque se em Sodoma e em Gomorra, que são cidades que carregam a arquetipia de tudo que era excesso, ou bestialidade, ou loucura, ou abuso, especialmente da sexualidade, da objetização do próximo, porque se em Sodoma e em Gomorra se tivessem operado os milagres que aqui em ti, Cafarnaum, se fizeram, Sodoma e também Gomorra teriam permanecido até o dia de hoje. Até agora a gente as visitaria. E aqui ele denuncia o fato de que graça abundante e extravagante, quando não assimilada quebrantadamente pelo coração, gera seres cínicos, impermeáveis, impenetráveis, que se habituam ao sublime e que não se deixam mexer, nem revolver, nem converter de dentro para fora, da interioridade para as grandes transformações que Deus espera aconteçam na existência da gente. Digo-vos, porém, vós de Cafarnaum, que muito menos rigor haverá no dia do juízo para Sodoma, para Gomorra. Se pedirá muito menos de Sodoma e de Gomorra do que se pedirá de ti, Cafarnaum, porque cada um será julgado pela luz que recebeu, não pela luz que não recebeu. Cada um de nós é julgado pelo que teve, não pelo que não teve. Acaba aqui essa história dessa presunção religiosa do cara que chega com esse espírito de Cafarnaum na alma, dizendo: eu conheço os milagres, eu frequento um lugar lá que o fogo cai. Aleluia! Mas o coração é inconverso, a língua é venenosa, o olhar é mau, o espírito de superioridade é diabólico, é luciferiano. É isso que, em geral, o espírito religioso produz. Uma superioridade que diz: nós temos acesso à informação, nós sabemos, nós temos. Ele ensina, a palavra dele nos foi ministrada. A pergunta de Jesus é: e daí? Quanto mais o Evangelho é sabido, seja como informação, seja como graça de Deus que nos atinja e até nos beneficie, e a gente não processe a palavra para sermos por meio dela regenerados, mais adoecidos, mais empedernidos, mais cínicos, mais sarcásticos, mais impenetráveis nos tornamos, e sobre nós mais juízo virá. Ou vocês pensam que o grande juízo de Deus vem sobre os índios alienados da minha terra do Amazonas? Vem sobre ti, Cafarnaum. Vem sobre ti, Corazim. Vem sobre ti, Betsaida. Vem sobre toda essa população de religiosos ufanistas, dizendo: eu sei, eu entendi, ele não sabe. Se eu não for lá dizer a ele que ele não sabe, ele está perdido. Mas eu não vou não, porque está tão bom aqui. A grande maldade da religião é dizer que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, e ao mesmo tempo dizer
que se o ser humano que sabe dessa informação não for dizer isso a ninguém, o outro está no inferno, porque ele se tornou agora o mediador entre o mediador e os homens. Ora, se essa é a lógica, então quem é o grande desgraçado dessa história sou eu, se é assim. Porque sabendo disso não vou. Porque crendo nisso não digo. Porque entendendo isso não compartilho. De modo que, ao assim dizer, os que assim dizem e os que assim creem chamam sobre si juízo infinitamente maior do que o daqueles que possa acontecer com qualquer ignorante ou alienado, e eu repito nesta viagem pela 12ª vez, porque cada um de nós será julgado de acordo com a luz que recebeu, e não de acordo com a luz que não teve, e não de acordo com a luz que não recebeu. Essa é a mensagem de Jesus, entre tantas, aqui em Cafarnaum. Nenhuma cidade foi objeto de uma increpação mais veemente do que essa que aqui ele traz. A esses que viram a graça de Deus vazar por todos os lados, o tempo todo, invadindo pelo telhado, saindo e entrando pelas casas, curando gente de todos os modos, gerando um festival de misericórdia que era gritado até por demônios que não se continham diante do poder que emanava, que vazava para todos os lados. De modo, meu amigo, minha amiga, que conhecer o Evangelho e não fazer nada com ele sempre nos torna seres infinitamente piores do que quando a gente não o conhecia e por isso vivia apenas de acordo com aquilo que se tinha. O povo que andava em trevas e viu grande luz, os que viviam na região da sombra da morte, e a eles resplandeceu a luz, e não se tornaram luzes do mundo, não se tornaram faróis da graça de Deus neste mundo tenebroso, ao contrário, cobriram a luz com um cesto, apagaram as luzes da cidade acesa sobre as montanhas, fizeram um processo de omissão perversa e homicida em relação ao que tinham recebido. Sobre esses, garante Jesus, o juízo é incomparavelmente maior sobre todos nós. É por causa disso que Paulo diz, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho depois de ter sido invadido por toda essa graça, por toda essa percepção, eu vou conseguir viver daqui para frente fazendo de conta que as coisas não são o que as coisas são? E antes disso dizer respeito ao próximo, ao outro, essa é uma realidade que diz respeito a mim, que tem que me alcançar a mim, que tem que transformar a mim, que tem que ser a pérola de grande valor para mim. E em sendo para mim, será para todos. Porque é impossível que alguém que tenha agasalhado essa consciência no coração não a emane, não a transfira, não a faça andar na medida em que ele mesmo vai, ele mesmo a vaza em todos os seus relacionamentos, não apenas quando fala, se precisar usa até palavras, mas na maioria das vezes não são palavras, são modos, são gestos, são olhares, são acolhimentos, são atitudes que vão produzindo a fala silenciosa da boa nova, que vai alcançando a outros, porque outros olham e dizem, ela é possível porque eu a vejo encarnada nesse que me toca, que me abraça, que me olha e que me vê. Então hoje, concluindo o que eu tenho a lhes dizer aqui, eu quero apenas perguntar o que Jesus perguntou aos de Cafarnaum. O que é que você efetivamente está fazendo com a abundância do Evangelho que lhe chega ao coração? Porque em verdade eu vos digo,
Disse Jesus em outra ocasião, e eu ouso repetir a vocês, com a certeza de que aqui, diante de vocês, não está nenhum porta-voz exclusivo de Deus, mas está uma pessoinha também entre milhões de outras, que tenta de todos os modos não falsificar o Evangelho e anunciá-lo na sua integridade, a vida inteira que Deus me deu, e eu espero que assim seja até o último dia da minha existência. Em verdade eu vos digo que muitos reis e muitos príncipes desejaram ardentemente ouvir o que ouvis e não ouviram, ver o que vedes e não viram. Mas a vós outros, todas essas coisas são dadas a conhecer. A pergunta é, o que o Evangelho será feito agora, de mim e de você, no restante da nossa vida? Não adianta a gente sair apresentando currículos de sapiência. A única coisa que vale é o coração transformado, é a atitude mudada, é o olhar humano refeito, segundo a imagem de Deus, para uma atitude no dia a dia que carregue a verdade desse significado que a gente diz que nos atingiu, e que, se nos atingiu, tem que nos transformar. Do contrário, Evangelho como informação que não se faz seguir de metanoia, de arrependimento, de mudança de mente, é apenas atestado de uma consciência muito mais profunda no próprio juízo que receberá, porque viu e não quis enxergar, ouviu e não quis escutar, percebeu e não quis acolher, soube, mas não quis processar, foi atingido pelo amor de Deus e dele se defendeu, construiu para si uma crosta, blindou-se, fechou-se, virou apenas uma máquina de repetir informações que não gerou nenhuma formação, que não produziu nenhuma alteração, que não plantou em nós o único milagre que interessa, que não é a cura de pele, nem de corpos, nem tampouco daquilo que possa nos afligir contingencialmente o corpo. O grande milagre é esse que faz a metamorfose acontecer, que faz a gente largar o casulo do não ser e abrirmos-nos para o reino dos céus em nós, para o reino dos céus que está dentro de nós. Abrirmos-nos para Ele. Esse é o milagre sem o qual nada se realiza, nada significa, nada vindica significado à existência de nenhum de nós diante de Deus. O meu apelo a cada um de nós hoje de manhã é para que essa invasão, essa overdose de graça que a gente tem recebido, no mínimo por palavras, não nos tornem cidadãos de Betsaida, nem de Corazim, nem de Cafarnaum. Para que os de Sodoma e de Gomorra não se levantem no juízo e nos julguem. Para que os de Tiro e de Sidom não se levantem no juízo e digam: nós não nos voltamos para a verdade de Deus porque ela não nos chegou assim. Como puderam vós a terem recebido com tamanha clareza e simplicidade e terem mantido o coração tão fechado, tão pedrado, tão empedernido? Vamos curvar a cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós estamos aqui no sítio, no lugar onde essas palavras foram ditas pela primeira vez, da tua própria boca. E tu estás conosco, não apenas aqui, mas em
todos os lugares da nossa existência, em todos os caminhos da vida de cada um de nós. Nenhum de nós ouviu o Evangelho pela primeira vez aqui em Cafarnaum, mas nos lugares os mais diferentes. E nós temos sido uma geração que tem tido o privilégio e a oportunidade de ouvir, se não em todo lugar, mas em alguns lugares, como aqui e agora, ouvir a tua palavra sem titubeio, sem miragem, sem contorcionismos, sem mentiras, mas com pureza, clareza e simplicidade, com a mesma simplicidade com a qual ela saiu da tua boca. Como sai de novo da tua boca para cada um de nós agora. Eu quero pedir que tu me salves e que tu nos salves a todos nós, de nos tornarmos esses seres viciados no Evangelho e que não são transformados pela boa nova que ele traz. Que tu nos salves de nos tornarmos essas pessoas sobre cujas mentes carapaças são formadas e defesas são erguidas, pessoas que nunca se dão, que nunca se entregam, que estão sempre fazendo gestão da distância. Por favor, abre o nosso entendimento, planta o reino de Deus em nós. Ele está batendo a porta e querendo entrar todos os dias e a gente não se abre para essa penetração. Salva-nos de que tanta informação de vida em nós produza morte. Salva-nos dessa síndrome luciferiana de Cafarnaum que diz: fomos tão visitados por milagres que nós mesmos estamos chegando ao céu, para que não ouçamos que tu nos digas: descerás sim até ao inferno. Porque recusaste a graça de Deus, porque brincaste de amar, porque não te abriste para o dia da visitação, e porque te enfeiaste, te embruteceste, te tornaste desenervado no ser, te desumanizaste diante do Filho do Homem, te empobreceste diante das pérolas de grande valor, porque não reconheceste o dia, a hora, o momento, os anos da tua insistente visitação. Salva-nos desse irregelamento e dessa dureza. Unta o nosso coração com óleo, amolece-nos na tua graça. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu trouxe óleo. E o Braulio me perguntou: o que é isso aí, Caião? Você vai passar óleo no pessoal? Não. Eu quero ungir com óleo os que desejarem pelas razões mais diversas. E eu me sinto muito feliz em fazer isto hoje aqui, porque eu estou ficando tão gripado que eu sinto que preciso, inclusive, me preservar um pouco melhor no dia de hoje para a sequência dos outros dias intensos que a gente vai ter cada vez mais até o final da viagem, para que ninguém diga, se qualquer coisa acontecer da parte de Deus, ninguém diga: foi o Caio que orou por mim lá em Cafarnaum. Foi o que Jesus disse. Se é assim, então, de onde vem o adágio popular que pergunta e que afirma: médico, cura-te a ti mesmo? Agora, Adriano e eu temos tido algumas experiências muito singelas aqui em Cafarnaum.
A primeira é que eu tenho um hábito de chegar aqui, hoje não foi possível ficarmos lá dentro, e foi até bom, porque essas são edificações novas aqui fora, bem agradáveis, mas eu gosto muito de um bosque que tem ali dentro, cheio de bancos, onde em geral eu chego antes do grupo e durmo. Já é quase um rito do meu ser. Chego antes, 40 minutos, 1 hora antes, o pessoal está andando por aí, eu estou dormindo, que eu sonho profundamente. E houve uma ocasião, em 2007, que eu cheguei aqui com uma coceirada que eu peguei não sei aonde, no hospital, onde eu fiquei com meu pai durante 2 meses, enquanto ele partia para o Senhor. Eu sei que eu desenvolvi uma coceira que nada curava. Já tinha ido aos dermatologistas, tomado remédios e tudo que me receitavam cientificamente eu absorvi, nada curava. Naquele dia eu deitei ali e dormi, coçava para todo lado, eu estava todo ferido, as pernas, os braços, corpo inteiro machucado, eu sempre coberto, porque estava feio até de ver meu braço. E enquanto eu dormia, eu sonhei que eu estava sendo curado. E a Adriana estava tão preocupada comigo que ela veio e, vendo que eu estava ali dormindo a ponto de roncar, veio, se ajoelhou ao meu lado e nem tocou na minha cabeça, ficou com a mão assim na minha cabeça, pedindo ao Senhor que me curasse em silêncio. Enquanto isso, eu sonhava que eu estava sendo curado. O fato é que eu me levantei dali, viajei daqui, se não me engano, para Aco, no extremo norte, e as coisas todas secaram e eu fiquei livre de todo aquele mal. Depois, em 2009, eu acho que em 2010, por aí, nós trouxemos um casal de amigos até aqui. E quando nós chegamos aqui em Cafarnaum, eles são pessoas de fé e queriam ter um nenenzinho e não conseguiam ter. Aí eles nos procuraram. Éramos só nós. E 3 câmeras, 2 câmeras e um fotógrafo, gravando algumas coisas para ver em VTV. E eles falaram, será que dava para que vocês orassem conosco? Porque nós queríamos muito que o Senhor abrisse o ventre dela e a gente tivesse um filho. E nós oramos por eles e alguns meses depois eles já nos ligaram, logo depois, dizendo que ela estava grávida, e eu tive o privilégio de oferecer a menina ao Senhor, chama-se Laura. Vários outros casos, várias outras ocorrências, de vários outros milagres de Deus acontecendo, e não é por causa do chão de Cafarnaum, das emanações de Cafarnaum. Não há nenhum esoterismo no que eu lhes estou propondo, porque Deus é o Deus de todos nós, em todos os lugares. É apenas uma simbolização adensada pela história do que aqui aconteceu com tanta abundância. E que nesta hora engravida o nosso coração dessas lembranças. E como a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus, eu creio no meu coração que muitos de vocês estão de um lado com temor e tremor, e de um outro lado com um ardor, com uma candência de intensidade de fé sendo produzida nos seus corações. Se alguém quiser oração, eu vou pedir que a Adriana venha até aqui à frente. É bom que ela venha, que ela também está